Eu já vou começar esse vídeo perguntando se você já ouviu falar dos mafiosos mais perigosos do mundo. Se não, fique comigo e venha conhecer esses caras que fizeram coisas um tanto bizarras para conseguirem seus objetivos. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E já sabem, né? Se inscrevam aqui porque tem vídeo novo toda terça e sexta e deixem um like para me dar uma força se vocês gostarem do vídeo. Pronto? Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os mafiosos da vida real são diferentes dos mafiosos de filmes, tá? Só queria deixar bem esclarecido isso. Siegel era um mafioso que todos os dias estavam nos jornais. Então, o que significa que todo mundo sabia que ele era um mafioso. E ele é conhecido até hoje por transformar Las Vegas numa grande cidade dos jogos. Uma das maiores do mundo. Ele também foi fundador de uma organização chamada Assassinos S.A. Essa associação prestava serviços para mafiosos do mundo inteiro. E basicamente eles matavam qualquer pessoa que eles precisassem. Mas Booksy não teve um final muito bom. A máfia começou a suspeitar que ele estivesse roubando dinheiro dos caras lá de Las Vegas e ele foi morto com 2 tiros na cabeça. Bom, todos já devem ter ouvido falar do mafioso Al Capone. Ele era o cara que comandava Chicago lá nos anos 30. Ele comandava várias redes criminosas como tráfico de bebidas e redes de prostituições. Então quem entrasse no seu caminho já era. Mais de 30 pessoas se lascou na mão dele. Ele também está por trás do massacre do Dia dos Namorados, que foi quando 7 pessoas de uma gangue rival foram mortos. E ele era o bichão mesmo, porque ninguém conseguia provar nada contra ele e só foi pego pelos rolos que ele tinha no imposto de renda. Carlo começou a trabalhar no crime organizado quando ainda era um adolescente. Quando tinha 19 anos, ele foi admitido na máfia em 1921 e nunca mais saiu. E com o passar do tempo, ele se tornou o capitão da família Mangano, que era uma máfia que cuidava de agiotagem e jogos. E quando o dono morreu, ele assumiu a família, e até chegou a trocar o nome para a família Gambino. E ele ficou no poder até em 1976, quando faleceu, e deu aí mais ou menos de 50 anos de crime. Bom, ele dominou Nova York lá nos anos 30 e ele tinha muito talento para negócios, porém ilegais. Como drogas, bebidas, jogos, prostituições, e o talento dele era invejável, mas o temperamento dele não era dos melhores. Ele era muito violento, o que fez acabar com ele. Um dia ele descobriu que tinha um promotor investigando seus impostos. Ele então perguntou para a máfia se ele podia dar um fim no cara e os caras da máfia perguntaram quem que era esse cara. Quando ele disse que era um promotor, os caras pularam fora porque matando um cara desse o governo cairia em peso em cima deles. Então eles disseram não. E o que o burro fez? Matou o promotor. O que a própria máfia dele fez? Mataram ele na frente do quartel-general dele. Lembram da família Gambino? Então, depois que o velho lá morreu, a família continuou, porém era proibida a venda de drogas. Porém, descobriram que o John Gotti, um dos capitães da família, vendia heroína. E ele, que não era besta nem nada e sabia qual seria o seu fim, foi lá e matou o chefe da família e assumiu o poder. E até 1992, ele era um dos chefes mais temidos dos Estados Unidos, até ser preso por vários homicídios e morreu em 2002 por câncer. Frank Lucas foi um gangster que conseguiu se tornar um dos maiores mafiosos de todos os tempos. Ele teve várias conexões com várias máfias de onde? Nova York. Desde a adolescência ele era amigo de um cara, Bumpy Johnson, e quanto mais o tempo passava, mais ele se envolvia no crime. Ele comandava uma rede de tráfico de drogas imensa. Gente, ele subornava o exército para trazer heroína para eles nos caixões de soldados mortos do Vietnã. Então toda a heroína vendida em Nova York era dele. Mas em 1975 ele foi preso, mas ele deve ter feito algum acordo aí com a polícia. Vicente era um boxeador que entrou para a máfia nos anos 40 e por lá ficou até o fim. Ele era membro da família Genovese, uma das maiores máfias dos Estados Unidos. E nos anos 80 ele se tornou o chefão da família. E John Gotti era um dos seus principais rivais, e eles não se davam bem. O Vicente até tentou matar o Gotti, mas não deu muito certo não. E depois que o Gotti foi preso, para a sorte do Vicente, ele se tornou o maior mafioso dos Estados Unidos. E esse cara era estranho, ele tava sempre de chinelos e roupão e ficava falando umas coisas nada a ver, justamente para a polícia não suspeitar dos negócios dele e não começarem uma investigação.
Luke Luciano é considerado o pai do crime organizado. Nos anos 20, Luke aproveitou uma guerra que estava tendo entre as máfias para poder subir no poder e tudo aí mudou. Ele criou a comissão, que era uma diretoria do crime organizado. Enfim, ele deixou as famílias das máfias mais profissionais, transformando eles em grandes impérios criminosos. E em 1936 ele foi preso e acabou seu reinado. Mas durante a Segunda Guerra ele fez um acordo com a polícia e foi viver em liberdade na Itália, assim sendo proibido de voltar para os Estados Unidos. Muitos dos poderosos eram dos Estados Unidos, mas Salvatore Riina era um dos mafiosos mais temidos e perigosos da Itália. Ele era o chefão da máfia siciliana e ele matou 40 pessoas. E ele era muito louco. Nos anos 80, para conseguir matar um informante, ele explodiu um trem cheio de pessoas e além do informante, mais 13 pessoas morreram. O governo italiano mandou vários promotores atrás dele e ele não gostou. Então ele matou todos os promotores. E como esses burros não aprendem o que não pode matar promotor, o governo caiu em peso em cima dele. Ele foi pego e preso e foi condenado a 3 prisões perpétuas. E o cara é brabo mesmo, gente, que ele fica numa cela sozinho para não ter risco dele organizar as coisas com os outros presos, porque o governo italiano sabe que não pode descuidar um segundo desse cara aí. Little Nick, assim conhecido, foi um dos maiores chefes do crime organizado na Filadélfia e um dos maiores psicopatas do mundo da máfia. E quem trabalhava com ele dizia que se ele não gostasse do jeito que alguém olhasse pra ele, a pessoa já era naquele mesmo instante. E ele era louco mesmo, porque ele mandava os soldados eliminar as pessoas em plena luz do dia, na rua mesmo. Isso tudo para simplesmente deixar seus inimigos com medo, mostrando o que ele era capaz de fazer. Little Nick foi preso em 1988 e condenado a 50 anos de prisão por tráfico de drogas, conspiração e homicídio. E ele morreu em 2017 na cadeia. E esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar de algum deles. E se inscreva aqui no canal e deixe o like para me ajudar. Beijo e até o próximo vídeo.